Pessoal, tem algumas regras para seguir aqui. Olha, como é que a gente faz para concluir, assim? Como é que a gente faz para concluir um dia assim tão intenso, com tanta gente inteligente, falando de tantos assuntos dos nossos interesses, que alguns deles, em alguns casos, nos emocionam. Não foram poucos momentos, eu estou aqui desde o primeiro momento, e em vários momentos a gente se emociona porque a gente vai vendo o resultado de uma construção que começou há 10 anos atrás, né? Eu vou fazer uma apresentação de improviso, porque eu tinha preparado alguma coisa, mas como eu vi todas as apresentações, muita coisa eu ia repetir, outras coisas eu quero inserir, então eu vou improvisar para dizer, em primeiro lugar, que quando a gente começou, toda essa grandiosidade, evidentemente, que não existia. Ninguém nasce grande, era tudo pequenininho, e a gente sabe o trabalho que dá para fazer um negócio desse acontecer, né? Para essas luzes funcionarem direitinho, o microfone, o café, etc. Então, antes de falar qualquer coisa, eu quero pedir uma salva de palmas para todo mundo que organizou, o Fred, o Ingo, o Bernardo. Eu vou esquecer nomes, mas é trabalho de gente que a gente sabe como é, né? Não tem empresa contratada, aqui é no amor mesmo, como alguém me disse esses dias aqui, agora não sei mais quem. É por amor, né, que a gente faz as coisas no Partido Novo. Então, primeiro eu queria registrar esse agradecimento e dizer o seguinte: o tema de falar do futuro do Partido Novo é um exercício de futurologia, evidentemente, porque a gente não tem bola de cristal. Mas a gente não pode deixar de constatar que o Novo é um estrondoso sucesso, né? E para a gente constatar esse sucesso, vale a pena para alguns aqui eu falar um pouquinho do passado, descrever o presente e depois fazer algumas conjecturas do que vai ser o nosso futuro, que certamente será brilhante. Foram muitas apresentações, todas excelentes, de qualidade. Quem é que tem um líder como o Van Hatten, um orador que nem Cícero seria capaz, como a gente tem aqui o Matheus, o Márcio, como já temos dois, né? Quem é que tem uma bancada dessa categoria que a gente viu hoje presente aqui, o Tiago e o Lucas, mas a gente tem em outros estados, a gente teve sorte e competência de fazer 8 deputados federais que representam e tem um peso de 30 já, para pegar o nosso número, para dar sorte, né, no Congresso Nacional. Então, assim, quem é que tem essa gente que se apresentou aqui do governo de Minas, as nossas meninas da ouvidoria, a equipe da Secretaria de Saúde, o nosso governador, com a sua serenidade, a sua simplicidade, a sua liderança, quem é que tem esse material humano que é o que faz as grandes transformações? Quem é que conseguiu juntar essas pessoas? É o Partido Novo que conseguiu fazer isso. Isso se fez durante um trabalho intenso, focado, não foram poucos os obstáculos, e a gente chegou até aqui. Eu queria registrar para aqueles que não são filiados ainda, que são poucos, e algumas coisas que o Marcel já falou. A gente começou isso daqui em 2010, quando eu conheci o João, e eu fiz uma reunião de amigos, em que o João nem estava ainda, em que um sujeito que foi senador na época, e depois chegou a ser governador, depois foi ministro, a gente disse para ele assim: nós estamos com a ideia de fazer um partido político aí, assim, com uma visão assim. E ele falou assim: o quê? Para com essa bobagem de fazer partido político. Vocês querem fazer política, vocês vão para o PMDB. Eu mesmo, se pudesse, já tinha ido, porque não era do PMDB, nunca conseguiu entrar. Vocês vão para o PMDB, vocês entram ali, e aí você faz o seu grupo, o PMDB está sempre no poder. Então chega uma hora que vão chamar o seu grupo e você começa a fazer política. Mas você, senador, a gente justamente não quer fazer isso, a gente não quer conversar com o Jucá, com o Renan, com o Sarney. A gente quer justamente sair desse circuito, sair desse centrão, desse blocão, desse imobilismo, que alguém aqui, acho que foi o próprio Matheus que falou, alguém que trouxe essa ideia do imobilismo
porque a esquerda já se foi, ela já era, mas o imobilismo vem desse centro perverso, que está inclusive no livro do Marcos Nobre, que não é um autor que a gente compartilharia aqui, mas é uma figura inteligente que escreveu um livro muito interessante, chama-se Imobilismo em Movimento, que mostra por que o Brasil não sai do mesmo lugar. Ele faz todas essas pseudo-transformações para chegar sempre no mesmo lugar que ele está, porque existe uma coisa que é um centro perverso no nosso modelo político, que é esse centrão caracterizado pelo MDB e pelo PMDB. Então, o nosso passado nasceu assim, a gente não quer brincar de PMDB, a gente quer fazer política de verdade. E aí o João, com a sua liderança, com a sua resiliência, com o seu espírito de triatleta, ele começou o processo e a gente passou pela fase de assinaturas. E vou dizer para vocês o seguinte, disseram que a gente não tinha nenhuma chance em fazer partido político, e a gente fez. Disseram que a gente não ia conseguir juntar 500 mil assinaturas, e a gente juntou 1.100.000. Disseram que a gente não ia conseguir o registro no TSE, e a gente conseguiu. Disseram que a gente não ia conseguir eleger ninguém sem dinheiro público, a gente elegeu 4 vereadores. Disseram que, a partir daí, a gente ia ter dificuldade de entrar nas eleições gerais, elegemos uma bancada de 8, elegemos o governador de Minas, elegemos 12 deputados, sendo que são 11 estaduais, uma distrital, e podia ter sido mais se não fosse a facada. Né? Então, assim, e estão dizendo aí que vai ficar por isso, que agora a gente vai se perder, porque vai crescer demais, porque a gente vai perder o controle, porque Minas não vai conseguir, e nós vamos conseguir concluir o governo de Minas Gerais como o melhor governo dessa legislatura em 2022. Nós vamos, já está consolidada a realidade, mas nós vamos terminar essa legislatura com a melhor bancada, a performance da melhor bancada do Brasil no ranking dos políticos, porque os 8 já estão entre os melhores políticos do Brasil, avaliados em presença nas plenárias, qualidade dos projetos apresentados e austeridade com dinheiro público. Os nossos 8 já estão entre os primeiros dos 513 e permanecerão lá. Sabe qual é a conversa miúda que acontece hoje no Congresso Nacional? Que eles são humildes e não contam. Diz que uma boa parte dos parlamentares entram na plenária e olham para o painel e falam assim, onde é que o Novo está votando? É em tal lugar. Então vota, porque aí você não erra. Lógico que eu não estou falando do PCdoB nem do PSOL. Eu estou falando de quem? Estou falando de partidos grandes. Podemos, Cidadania e outras figuras que transitam nesse miolo aí. Por quê? Porque a nossa liderança é formada por profissionais. Alguém citou aqui, não lembro mais quem também, que foi feito um trabalho de seleção, com metade das pessoas que estão disponíveis para a liderança do Partido Novo, se faz o melhor trabalho de avaliação, é uma moçada competente, que lê tudo e se posiciona, então ninguém no Partido Novo não tem posição, pode até divergir, o que é natural, mas tem posição. Isso já é uma revolução no comportamento do Congresso Nacional. E é no Congresso Nacional onde tudo acontece nesse país. E desde o início, quando a gente criou esse processo, era assim, a gente nem pensava em governo de Estado, a gente pensava, vamos constituir uma grande bancada, uma bancada unida, que tem a base de pensamento, que é liberal, sim, lógico que é, a gente está desenvolvendo aí uma leitura permanente de novos autores que ficaram encostados aí um bom tempo nas universidades, inclusive a que eu fiz, mas agora a gente já está desenvolvendo não só a leitura e a compreensão dessas ideias, na aplicação na realidade, mas principalmente porque no Brasil, antes de ser liberal, você é pela gestão pública, pela austeridade com os recursos que são de todos, né? E pelas liberdades, como foi aqui descrito em várias passagens, principalmente agora pelo Marcel, as liberdades, né? Nós somos pelas liberdades e pela austeridade, pela transparência. Tão simples quanto isso, não precisa ler o Hayek, que seria bom que a gente lesse, não precisa conhecer o Stuart Mill, etc., para saber o que nós estamos aqui para trabalhar por aquilo que é benefícios coletivos, que é as liberdades, certamente promovem mais enriquecimento e prosperidade do que qualquer outro modelo de pensamento, ideologia, e a gente tem segurança disso. Essa é a base que constituiu o caminho do Partido Novo, e a gente veio vindo, então, registrou em 2015, elegeu, e nós estamos agora com esse presente constituído de realidade. O Brasil, o Partido Novo é, hoje, protagonista da política brasileira. Ele não é mais um sonho,
não é mais um pequeno projeto, não é mais ali uma coisa interessante que daqui a pouco vai acontecer, ele já aconteceu. Nós já, com todo o respeito, com toda a humildade e sem arrogância, nós já somos protagonistas e estamos definindo os futuros da política brasileira e, como consequência, o novo trilho que esse país vai trilhar nos próximos anos. Isso é nosso mérito e a gente tem que ter consciência disso. Se esse é o presente, a gente também tem que ser transparente e ter humildade para saber que nós temos muitos problemas. Nós estamos com todos os problemas do crescimento. Nós éramos uma criança de 10 anos, com um futuro brilhante pela frente, e depois de outubro de 2018, nós nos transformamos, de uma hora para outra, numa mulher bonita, interessante e inteligente de 20 anos. E agora nós temos que dizer para ela, para não cometer erros. Mas a gente não pode deixar ela fechada nas 4 paredes, porque senão ela vai pular a janela. E aí a gente pode perder o controle. Essa linguagem figurativa que eu estou usando, esse exemplo que eu estou colocando, é o que está acontecendo com a gente. Nós temos 3 problemas fundamentais hoje para resolver. Nós temos que conseguir sair de uma governança ainda mais centralizada para uma governança ainda que de responsabilidade menos centralizada. Isso tem que acontecer. Isso não é crítica a nenhuma pessoa, nenhum grupo, mas é uma realidade que muitos de nós estão sentindo, porque o partido cresceu. Eu ia para a campanha de Senado ano passado falar em Lins, andava 5 horas de carro, chegava lá, tinha 15 pessoas para falar. Hoje não há lugar onde a gente entre, onde o Matheus entre, onde o Van Hatten vá, onde o Tiago vá, que não tenha 200, 300, 500 pessoas. Nós somos um processo orgânico que cresce agora independente da nossa vontade. Ele cresce, ele se espraia. E nós temos que aceitar isso. Então nós temos um desafio grande de governança. Nós vamos sair dessa dificuldade, é natural que seja assim. Há conflitos, há dificuldades, opiniões, não há problema nenhum. Aqui está cheio só tem gente civilizada. Quando a gente entrou nesse negócio, e aí eu abro um parênteses para dizer quem é que somos nós, eu volto nos problemas, que esse foi só o primeiro. Quem somos nós? Quem somos essas pessoas aqui que estão se convencendo de que essa é a onda cor de laranja é a onda que vai tirar o Brasil da situação que ele se encontra? Nós somos os contribuintes indignados, nós somos as pessoas que, como disse o Matheus também muito bem, aquelas que cansaram de ficar assistindo, né? Deu um estresse que você teve que entrar no negócio. Nós somos essas pessoas que têm esse sentimento irracional, porque não é racional fazer política no Brasil, mas é irracional, você tem que entrar, faz parte da sua vontade, é maior do que você. Nós somos essas pessoas, nós somos as pessoas que não querem pegar o avião de ida, né? Porque alguém também já comentou hoje aqui várias vezes, vou para Portugal, vou para Miami, não volto mais. Nós somos as pessoas que sabem o valor que essa terra tem e nós vamos trabalhar por elas. E nós somos as pessoas também, e como disse De Gaulle uma vez, pour faire la politique, il faut mettre les mains dans la merde. Para fazer a política é necessário colocar as mãos no excremento. Nós estamos dispostos a fazê-lo. Da maneira correta, entendam bem. Não é nem literalmente, evidentemente, e nem fazendo a velha política, como a gente entende, que é a fisiologia, etc, etc. Nós vamos entrar no jogo para valer. O Evandro agora falava assim, e descrevia o problema que o Brant descreveu aqui. Qual é o maior desafio do governo de Minas hoje? É ter que lidar com um legislativo que a gente consegue chegar até X votos. Depois, aquele outro pedaço de votos, a gente tem que fazer um negócio que a gente não sabe como a gente vai fazer, seguindo os nossos princípios. Esse é o desafio que a gente vai enfrentar, mas a gente decidiu entrar nesse troço para fazer. Né? Volto então à nossa questão dos nossos problemas. Primeiro, problema de governança. Nós vamos conseguir ajeitar. Nós estamos passando por um momento de rearranjo. Segundo problema, nosso problema de comunicação interna. Comunicação é tudo na vida, em empresa, na família, no namoro, no casamento e no partido político. E nesse mundo da tecnologia, nossa comunicação ainda ficou mais complicada ainda. Nós temos um problema de comunicação em todas as suas instâncias. O que a gente fala, como a gente fala, quando a gente publica, o que a gente publica, o que o outro entendeu. Isso é um problema que nós temos que lidar, nós não sabemos como ainda, mas a gente tem que ter consciência de que ele está no limite. Nós não podemos errar tanto mais na comunicação interna,
quiçá na externa. E talvez o maior de todos, agora nesse período de crescimento, o terceiro problema é o nosso problema de fogo amigo. Os partidos todos têm isso. Nós temos que aprender a lidar com isso rápido. As redes sociais são sensacionais, mas a gente tem muito fogo amigo no Partido Novo. A gente tem que praticar um negócio, tanto os diretórios, o nacional, os estaduais, as lideranças, todos nós, um negócio que nós temos que praticar um molejo. Nós temos muito engenheiro no partido, e isso é bom. O Brasil precisa de engenheiros, mas tem que fazer política um pouco mais do que engenharia. A gente tem que fazer o engenheiro dar uma rebolada. E a gente não está conseguindo. Nós temos que nos adaptar às diferenças entre as pessoas, às opiniões, e ser capazes de encontrar consenso, e não utilizar o fogo amigo que tem destruído muitas situações, dissipado muita energia no nosso processo de construção institucional, porque isso é uma instituição. O chanceler Adenauer, Konrad Adenauer, uma das figuras que eu li bastante a respeito e gosto muito, acho uma história muito interessante, para quem não conhece, vá ler sobre a história do Adenauer, democrata cristão que governou a Alemanha pós-guerra de 49 a 63. O Adenauer dizia o seguinte: Wir müssen die Menschen nehmen, wie sie sind. Ou nehmen Sie die Menschen, wie sie sind. Anders gibt es nicht. Quer dizer, peguem, aceitem as pessoas como elas são. Não existe outra alternativa. Cada uma das pessoas é daquele jeito, ela será daquele jeito. Não vai ser do jeito que a gente gostaria que ela fosse. Parece uma obviedade, mas não é. Se a gente tem a capacidade de ver que aquela pessoa tem aquele valor, e dentro daquele jeito que ela serve ao nosso princípio institucional, é isso que a gente tem que fazer. Se a gente não souber fazer isso, a gente perde muita energia e muita capacidade de agregação. Enfrentando esses três problemas, eu acho que a gente vai. E a gente vai. A gente vai. Olha o tamanho desse evento. Em 1º de junho eu estava em Curitiba, um evento também desse tamanho. Os nossos eventos são todos assim agora. A qualidade do trabalho das explanações é um outro país. Queria que estivesse televisionando na Rede Globo em horário nobre, para as pessoas verem o que é um Brasil que estava adormecido. Eu conversava com o Yoshi aqui, que me deu carona quando cheguei, tive o prazer de conhecer o Yoshi, aqui de Juiz de Fora, e dizia que eu acredito, eu não sou uma pessoa otimista por natureza não, mas eu acredito que no Brasil o Congresso Nacional é um pouco pior do que a média dos brasileiros, por uma questão de sistema eleitoral e partidário. Ele não reflete exatamente a sociedade brasileira. Eu creio que ela é um pouco melhor do que aquilo. E eu também quero crer, de uma forma quase filosófica, que a população brasileira, se não a mundial, 50% mais é formada por pessoas boas. Boas no sentido da virtude, virtuosas, que praticam as virtudes. E essas pessoas no Brasil estão aqui, na sua grande maioria, estão no nosso partido, estavam adormecidas nessas últimas 3 décadas. E agora elas estão aí, reaparecendo, surgindo, com uma força que a gente até se surpreende muitas vezes, porque a gente cresceu muito mais rápido do que imaginava. E agora temos que lidar com as dores do crescimento, da adaptação das realidades partidárias, do crescimento das nossas representações. O nosso futuro, finalmente. Estamos aí diante de 2020. É a nossa segunda eleição local, a nossa terceira experiência de eleição. Olha o que a gente era em 2016, Janaína, Matheus. Olha o que a gente fez em 2016 e olha agora o que isso aqui é, 4 anos depois. São dezenas de cidades com condição de pleitear candidaturas, serão muitas avaliações de candidaturas. Nós temos chance sim de eleger prefeitos em cidades importantes do Brasil. Nós vamos eleger aí, vou chutar aqui para depois a gente ver se eu tenho boa. Nós vamos eleger de 10 a 15 prefeitos em 2020 de cidades importantes do Brasil. E olha o tamanho do desafio que vai ser, porque nós temos que trazer também figuras para os legislativos,
como foi dito aqui, nossa dificuldade de governo em Minas é essa, e as dificuldades também que a gente vê em várias instâncias de governança é essa relação de distância e de apoio entre o Legislativo e o Executivo. Nós temos que fazer, vereadores, boas bancadas, né? Nós temos esse desafio em 2020 e temos o desafio de 2022. O cenário ainda é muito distante, assim, enfim, o quadro é muito distante, os cenários são vários, mas a gente tem certeza de algumas coisas. Primeira, as eleições de 2022 vão ter nada a ver com as de 2018. Nada, né? Aí um movimento de construção da centro-esquerda, uma centro-esquerda chique, em torno de Luciano Huck, Paulo Artung, Rede, Cidadania. Há uma candidatura certa aí, acho difícil que não aconteça, que é do Dória. Há o que virá do governo Bolsonaro, uma reeleição, alguém do governo Bolsonaro. Então, mudou completamente o quadro. Nós estamos nesse jogo aí, que é um jogo muito mais complexo do que era em 2020. Então, nós temos que começar a estudar esse negócio e ver como é que a gente vai construir nosso crescimento em 2020 para 2022 entender e se posicionar com competência na construção dessa instituição que é o Partido Novo. Anteontem eu dei uma entrevista para aquele professor Pondé, vocês devem conhecer, e ele me fez duas perguntas que foram interessantes, e com isso eu parto para as conclusões aqui. A primeira foi, Christian, o que é ser liberal no Brasil? Eu falei, olha, Pondé, antes de citar aqui os autores fundamentais, você, desde Adam Smith até Roberto Campos, para quem está no Brasil, e entender toda essa obra e se posicionar sobre as ideias, você ser liberal no Brasil hoje não é nada mais, nada menos do que você combater os restos do varguismo que ainda está presente nas nossas vidas. No nosso dia a dia ainda tem Getúlio Vargas em todos os lugares, né? E depois ele me pergunta assim, Christian, é possível fazer política no Brasil mantendo-se limpo, honesto e pagando as suas contas? Eu falei, olha, os únicos que estão tentando fazer isso são os candidatos do Partido Novo, né? Nós estamos servindo de cobaia para ver se é possível fazer política no Brasil dentro dessas circunstâncias que existem, das que a gente criou diante dos nossos princípios e valores. É uma incógnita, nós não sabemos se nós estamos tentando. Há muitas cobaias aqui que já estão atuando, há outras que estão entrando, eu me incluo nelas, e é um exercício que todo mundo que está aqui tem que conhecer e tem que, dentro de si, saber se vai abraçar ou não vai. Espero que abrace, porque a gente precisa de quadros e muitos quadros para ocupar as posições de comando na política brasileira. Eu concluo dizendo o seguinte, pessoal, acho que foi o secretário Carlos, né, que colocou aqui uma frase do Roosevelt. O Roosevelt, se não foi o maior, deve ter sido na minha opinião, foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, o Ted Roosevelt. E ele diz uma frase assim, mantenha os pés no chão e os olhos nas estrelas, né? Fique firme, com os pés no chão, mas vislumbre as estrelas. Então, é com esse espírito que eu acho que a gente devia seguir em frente e olhar o futuro do Novo como um futuro grandioso, que eu tenho certeza que vai ser bom para nós e para os nossos filhos. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos seguir em frente. Professor Christian Lobauer. Vamos à etapa de perguntas, por favor. A primeira pergunta vem de Fred Miana, de Juiz de Fora. Christian, pergunta... Ano que vem, São Paulo... Opa, tem algum outro microfone aí? Christian, ano que vem em São Paulo, você vai ganhar a prefeitura no primeiro turno, com 60% ou 70% dos votos? Olha, vou ser muito sincero, como sempre fui, e muito franco, porque não conheço outra maneira de falar e de fazer as coisas. Eu nunca pensei em ser prefeito. Eu sempre pensei, desde jovem, porque eu estudei ciência política,
Com 22 anos, eu comecei a estudar ciência política, depois de me formar em comunicação social, na FEFELEST, que é a Faculdade de Ciência de Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Eu vim de lá daquele antro, de onde saíam toda essa maluquice que a gente está vivendo aí, então eu conheço por dentro como é. Então eu sempre pensei em fazer. Eu entrei uma vez, em 2005, na Prefeitura de São Paulo, com 33 anos. Fiquei 1 ano e meio na política, achando que estava no primeiro escalão do governo Serra, na cidade de São Paulo. E depois eu falei, um dia eu volto. Mas disso aqui eu não vou conseguir, eu não tenho como ganhar a vida, eu não sei, não consegui fazer nada, não consegui entender nada, eu não volto mais. E sempre vislumbrei que queria voltar para a política. Eu queria ser senador da República. As circunstâncias do ano passado me fizeram sair pela vice-presidência, mas eu trabalhei para ser senador por São Paulo, porque eu sou paulistano na essência e paulista no conteúdo, e na história, etc., na cultura, etc., e nunca pensei em ser um executivo, mas não vou negar que nos últimos meses, e muito por causa desse astral que tem no Partido Novo, que eu acho que é genuíno, é verdadeiro, é de gente que acredita, que apoia e que está te dizendo porque acredita, isso aqui me fez me inscrever. Eu estou no processo seletivo, acho que sou um nome que concorre bem, e assim, o momento agora é de construção de equipe. Então já fica aqui uma mensagem. Nós precisamos construir a melhor equipe para entrar nesse desafio, a melhor equipe de governo, assim como fez o Zema, para pegar uma cidade que tem 12 milhões de habitantes, que se fosse um país seria o 47º PIB do mundo, a cidade de São Paulo. Tem 12 milhões, tem 3 milhões de pessoas vivendo em favelas, em cortiços ou semelhantes, que é um Uruguai inteiro. Todos os dias passam pelo centro de São Paulo, mais 3,5 milhões de pessoas se deslocando para ir para um lugar para o outro. É população de país. E tem outras agendas aí, que eu poderia ficar aqui horas falando, que são muito pesadas. A gente não pode entrar num negócio desse achando que é brincadeira. Mas se for para entrar, é para ganhar. E se é para ganhar, tem que ter um time de cara. Time de craque. Né? Acho que temos mais algumas pessoas aqui que concordam, que concorrem bem, né? É um bom nome. Professor, nós temos aqui várias perguntas que, na verdade, eu vou sintetizar em uma só, porque falam de assuntos semelhantes. Só para registrar aqui, o Cristiano de Araguari foi um deles, a Cordélia Rios de Araxá, a Elisa de Conselheiro Lafayette, mais uma que não se apresentou. Mas as perguntas falam basicamente do mesmo tema, então eu vou sintetizar na pergunta do Cristiano. Meu quase xará Christian Lobauer. Você acredita que as 19 cidades mineiras são suficientes para difundirmos o novo em todo o estado de Minas? Nós não corremos o risco de algum tipo de desestímulo dos filiados nas outras 834 cidades? Nós não estaríamos perdendo uma excelente e efetiva oportunidade de mostrar o que é o novo nas próximas eleições para um número muito maior de pessoas? Só registrando que as outras perguntas também vão nessa mesma seara, falando a respeito da capilaridade do novo no estado de Minas Gerais, ok? Olha, assim, Minas é o estado que tem mais municípios do Brasil, é onde tem o governo do estado, então me parece lógico e óbvio que Minas tem que ser olhado de uma maneira particular. Acho 19 cidades um número bem bom. Acho que haverá frustrações em todo o Brasil, como a gente teve frustrações em 2016, que era uma dimensão muito menor, quando nós não lançamos, por exemplo, prefeito em São Paulo. Haviam 7 candidatos e a gente achou que nenhum dos 7 poderia enfrentar aquele desafio naquele momento pela cidade mais importante do Brasil para ir debater na televisão, porque não tinha um perfil que nos acusavam depois, e teve muita insatisfação, de vocês estão procurando o quê? Um super-homem ou uma super-mulher? Não. Um super Zema? Não tinha. Esse ano vai ser mais... esse ano, né, porque esse ano que decide, vai ser mais difícil, porque são muito mais cidades. O exemplo de Minas é só o mais crítico, mas São Paulo também vai ter essa dificuldade, porque tem muitas cidades que vão pleitear. Enfim, Rio Grande do Sul é igual. Recentemente eu estava falando para o Marcel, me ligou um rapaz de uma cidadezinha de 17 mil habitantes, do Rio Grande do Sul, dizendo assim, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, porque eu já tenho 170. E nós temos 17 mil habitantes. Você vê, uma fração já, na proporção, deve ser a maior do Brasil. E a gente quer lançar o prefeito, é um nome bom aqui. Eu falei, olha, eu só posso encaminhar para o diretório, para as decisões, das quais eu vou dizer que eu hoje não faço parte, mas a gente tem, evidentemente, que uma conversa mais fácil, mais direta, mas para ver o que fazer. Haverá frustrações. A gente tem que
ter consciência disso. Não vai dar para todo mundo, porque há uma preocupação genuína de se ter o mínimo de controle, e é uma palavra que nós não gostamos na nossa ideologia e nem no nosso partido, mas é de noção do que está acontecendo, porque se deixar ir demais, perde o controle e pode contaminar. Se segurar demais, para o seu lado, gera muita frustração e pode também frustrar dar uma frustração tão grande que a gente perde para outros partidos, outros movimentos, e a vida segue, né? E as coisas acontecem. Então, é uma arte que tem muito a ver com o aspecto da governança que nós vamos assumir a partir de agora. É a governança partidária que vai definir e vai trazer serenidade para todas as bases. E isso é uma coisa que ainda está para acontecer. Acho 19 um número bem bom. Se a gente conseguir lançar em Minas Gerais 20 bons candidatos a prefeituras, me parece bem bom, assim como em São Paulo 10, ou, enfim, no Brasil inteiro, alguma coisa em torno de 60. Mas acho muito difícil a gente ir além disso, mas é a minha opinião pessoal. Eu não sei exatamente aonde está pensando, a liderança do partido está pensando em chegar. Imagino que seja alguma coisa por aí. Legal. Para a gente finalizar essa etapa de perguntas, vem uma da Rebeca, daqui de Juiz de Fora, que diz o seguinte: o futuro próximo do Novo no Brasil está muito ligado ao governo do Zema, uma vez que Minas é o único que possui um governante do partido e pode se tornar exemplo para todo o país. Existe uma atenção especial do partido voltada para o governo Zema? Se sim, como ela se desenvolve? Eu não tenho dúvida que a coisa mais importante a fazer hoje no Partido Novo é auxiliar o governo Zema. O Zema é a nossa vitrine. Eles descreveram hoje, e os secretários também, a ouvidoria também, o quadro de horror que eles receberam e a qualidade do trabalho que vem sendo feito. Nós nos colocando junto com o governo Zema, nós vamos entregar. Evidentemente que não vai ser uma revolução para Minas Gerais, mas em 2022 esse Estado vai estar muito melhor do que ele estava quando ele foi recebido no início desse ano. Então a gente tem que colocar toda a nossa energia, toda a nossa inteligência, nossos quadros para o governo de Minas. Acho, sim, que o Zema é o maior expoente hoje do partido, e se fizer um bom governo é nome inevitável que aconteça. Imagino que ele nem queira saber disso, ou a gente ainda é muito cedo, mas é um nome para presidenciável. Como é que pode um governo de Minas Gerais, bem feito, não ser cotado para a presidência da República? É natural, é da história do Brasil. Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, assim, fez um bom governo, coisa que tem sido rara nos últimos anos, é cotado para presidente. Depois tem todo um jogo para se fazer. Então, é a prioridade do partido. Acho que sim. E como é que isso tem sido feito? Nós somos um partido pequeno, nossas estruturas são enxutas, o diretório tem relações periódicas, por WhatsApp a gente tem grupos aí, o Evandro, o Bernardo, desculpe, o Bernardo, o Evandro tem feito essa ponte permanente com o diretório nacional, o diretório estadual e o governo. Eu tenho, da minha maneira, também tentado ajudar, tem algumas figuras aí que ajudam, indicação de nomes para conselho, indicação de nomes para o governo, a própria seleção dos candidatos a gente fez junto. É um trabalho que se constrói e se aprende junto. Além disso, é uma agenda ad hoc, né? Infelizmente, não tem como ter uma coisa mais sofisticada, mas para o padrão brasileiro já é uma coisa fora da curva, entende? Já é uma qualidade de trocas e de nomes e de discussão de temas que não tem. Vocês imaginam o que é a solidariedade do Paulinho da Força? Vocês imaginam o que é o PSD? Não dá nem, é outra dimensão. A coisa que acontece aqui é que a gente ainda tem tamanho pequeno e estruturas institucionais muito frágeis, mas o nível das relações tem sido muito bom. Há divergências de opinião, muitas, mas acho que para o tamanho do desafio tem sido 90% de sucesso e 10% de dificuldades, né? Mas é isso aí, o Minas é a prioridade. A gente tem que também focar em todos os nossos mandatários, tem um departamento de apoio mandatário que tem lá suas dificuldades também. Eu conversava com a Laura ontem à noite, ela dizia, e é evidente, ela demonstrou aqui hoje, assim como o Bartô e o Guilherme, que situação difícil que estão os deputados estaduais de Minas. Ao contrário de todos os outros, eles estão no governo. Então, ele não pode nem bater, também não pode ser muito estridente, ele tem que ficar numa situação
de desconforto em todos os lados, né? Que situação difícil que é. Que aprendizagem dura é essa? A gente tem que apoiar esse pessoal também, principalmente os nossos representantes da Assembleia de Minas. Então, acho que Minas é a nossa vitrine, é a nossa referência, e não se faz política no Brasil sem Minas. Acho que foi o próprio Matheus também que colocou aqui que é a Nova Inconfidência. É a Nova Inconfidência mesmo. Esse daqui, nós somos os Tiradentes do século XXI, né? E eles são os representantes na Câmara. Muito mais palmas para o professor Christian Lobauer, senhoras e senhores. Parabéns.